De Deus entre os egípcios. Agora que já fizemos uma introdução geral acerca do conhecimento de Deus, eu quero dar uma continuidade de forma mais específica, estudando os povos pré-cristãos e analisando o fenômeno religioso entre eles. É interessante observar as semelhanças entre a religião do Antigo Egito e a religião de Israel. Por exemplo, há um hino Atum que diz assim: seus raios dão sustento a todos os campos. Quando tu brilhas, eles vivem e crescem para ti. Tu fazes as estações para nutrir tudo quanto tendes feito. Agora, olha o Salmo 104, versículo 14. É ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para a terra tirar o alimento. Salmo 104, versículo 14. Viu as semelhanças? Muita coisa da religião do Antigo Israel tem correlação com a religião do Antigo Egito. É interessante observar que desde muitos séculos o mundo ocidental tem revelado seu imenso fascínio para com a religiosidade egípcia. Os egípcios, eles possuíam uma religião orientada pela perpetuação da alma, a vida eterna, cuja natureza misteriosa tem encantado a muitos. O testemunho mais perene dessa busca pela eternidade é, sem dúvida, as pirâmides. Mesmo hoje em dia, um bom observador pode notar a frequência com que as pirâmides e obeliscos são reproduzidos em cidades do mundo inteiro, inclusive cidades brasileiras existem obeliscos. Segundo José Arruda e Nelson Piletti, a civilização egípcia se formou no Nordeste africano, numa região caracterizada pela existência de desertos e uma vasta planície fluvial, se destacando das demais civilizações no crescente fértil. Para Arruda e Piletti, os egípcios consideravam o rio Nilo um verdadeiro deus, dirigindo-se a ele inclusive orações e louvores. Heródoto que vai dizer que o Nilo é a dádiva do Egito. De acordo com esses historiadores, a vida às margens do Nilo era regrada pelo ciclo das cheias e vazantes do rio. O período entre os meses de junho a setembro era marcado por chuvas abundantes sobre as suas nascentes, onde hoje se encontram os limites da Etiópia, Sudão e Uganda, provocando a elevação das águas em todo o seu percurso. Quando estas voltavam à normalidade, o solo ficava coberto por humo ou limo, extremamente fértil, facilitando a prática agrícola, especialmente no Baixo Egito, área cheia de alagadiços e onde se localiza o delta do Nilo. Personificadas como divindades, estas forças da natureza mostravam-se soberanas, começando pelo sol, que para os povos do Vale do Nilo simbolizava a vida. Há mais de 2000 anos, Heródoto, como eu falei anteriormente, já se espantava com eles e justificava o alto nível de desenvolvimento da civilização egípcia como consequência inevitável do rio Nilo. Enquanto o livro dos mortos, nós vamos falar sobre ele logo mais, abria as portas para a transcendência. O culto dos faraós, materialização do divino, revelava o respeito que as autoridades haviam galgado no Antigo Egito. Na realidade, todos os segmentos sociais praticavam a religião. Conforme Funari, o Egito atual é fruto de rupturas tão significativas a ponto de tornar-se irreconhecível para quem encontrar lá a antiga civilização. Embora com o mesmo nome, ela não existe mais, como não existe a Pérsia ou a Grécia Antiga. Mas todas elas continuam existindo como representações idealizadas de um passado idealizado. As fontes arqueológicas e históricas disponíveis são fragmentadas, e a descrição egípcia da religião deixa os estudiosos em dúvida quanto ao sentido de certas práticas. Ainda assim, com base nas pesquisas mais atualizadas, nós vamos trazer alguns dados, buscaremos explicar a natureza e o significado da religião no Egito Antigo, cujo desenvolvimento tem sido objeto de estudo desde o século XIX. Os indícios dos primeiros cultos e templos, que não eram ainda em pedra, datam do 4º milênio antes da chamada Era Comum, ou antes de Cristo, e tornaram-se, no 2º milênio, bem organizados. A partir da expansão faraônica durante o Novo Império, 1550 a 1070 a.C., a religiosidade egípcia tornou-se mais presente em outras religiões, como nós vamos ver o caso judaico. O período ptolomaico
de 332 a 30 a.C., e a ocupação romana, de 30 a 395, são ricos em função do culto à deusa Ísis e ao deus Serapis. O culto ao deus Serapis, um misto de Zeus, Osíris e o touro Apis, profetizando em um sonho de Ptolomeu I, esteve presente no Mediterrâneo e na antiga Iorque, futuramente se tornou a Inglaterra. Serapis pareceu ser uma tentativa de relacionar egípcios e gregos no início do governo ptolomaico. Ísis já estava presente fora do Egito desde o século IV a.C. Seu culto se popularizou de tal forma que há indícios que foram encontrados em Delos, Rhodes, na Turquia, em Lesbos, Chipre, Atenas, Pompeia, Roma e até Antiga Londres, entre tantos outros lugares. O Império Egípcio. A sociedade egípcia era formada a partir da mistura de diversos povos, quando o clima era muito úmido durante o Paleolítico. Entre os primeiros habitantes da região estavam os ramíticos. Os núbios e os semitas se juntaram a eles posteriormente. Com a estabilização do clima por volta do Neolítico, os primeiros grupos populacionais começaram a se constituir. Devido à sedentarização, as comunidades passaram a se envolver mais com a prática agrícola do que com a caça ou a pesca. Por volta do quarto milênio antes de Cristo, os antigos núcleos foram evoluindo para pequenas unidades políticas, denominadas nomos, e governadas pelo